usados, DPL já era bastante usado, né? Na Europa usou bastante. Que você expressar essa resistência de ponta, né? Resistência ao avanço da ponteira, porque aqui, ao contrário do SPT, eu estou cravando a ponteira, ao invés de um mostrador. Eu calculo essa resistência de ponta com o uso dessa energia e também da penetração por golpe. Então, uma medição, um valor, né, de uma forma de expressar a resistência de ponta que é mais fácil de ser comparado, por exemplo, com o CPT, com a resistência de ponta de outros equipamentos. Bom, essa é a primeira versão, como eu falei, a versão atual é um pouquinho mais, o martelo ficou mais leve, bom, ele tem um terminalzinho de diálogo como se fosse um tabletzinho que vai mostrar em tempo real, no tempo mesmo, essa resistência de ponta, esse QD, para cada golpe. E o sistema completo vem nessa maleta de 19 quilos, que é fácil de transportar, um equipamento portátil, e que vem com hastes suficientes para ir até 5 metros. Então, bom, é possível comprar hastes a mais, claro, uma parte dos nossos clientes adquire isso. É porque, na verdade, ele foi pensado inicialmente para controle de compactação. Então, não fazia sentido trabalhar com... Posso fazer uma pergunta rápida? Claro. Se você está falando que vem com hastes até no máximo de quantos metros? Vem com haste a 5 metros. Então, e você acha, pela sua experiência, o que vocês fizeram aqui, que a gente faz um pré-furo para não ter atrito lateral e só ter ponta, para a gente analisar uma camada que a gente pudesse pesquisar 2, 3 metros, seria viável? Eles não trabalham muito com pré-furo, não. Eles fazem diretamente... Não, então, ele consegue furar desde que tenha um SPT inferior a uns 30 golpes, 20 golpes, ele consegue penetrar simplesmente por pressão. Na verdade, o que é bom, eu acho que... Marreta, batido então, percussão. Eu aplico um golpe na cabeça com um martelo bem leve, mas o fato de eu poder acelerar a massa, como eu tenho uma medição de energia na cabeça, eu posso acelerar a massa, coisa que eu não podia com DPL, com SPT. Então você faz força para baixo e ainda bate. E na hora que parar, parou, não tem muito o que fazer. Mas o fato de acelerar a massa dá uma capacidade de penetração para eles muito interessante. E você já conseguiu atingir, só por curiosidade, mas quantos metros? Você tem assim? Acho que o recorde foi no Chile, que ele é muito usado no Chile também, esse equipamento, né? Aham. Acho que foi mais de 20. No Brasil Poxa vida! No Brasil foi 17. Então pronto, já respondeu a minha pergunta. Não é mais superficial, ele vai até 17 metros. Assim, não é comum, porque vai depender muito da resistência do solo que eu tô testando. Não, então, eu acho que ele vai chegar a um SPT até 20 golpes. Ele para em SPT de 20 golpes, que já é um bom número para mim. Ele tem uma capacidade... A gente vai mostrar depois. Ah, legal. Onde o CPTU deles, o sistema que eles tinham, não atravessou, ele atravessou. De resistência de 120. Ou seja, ele chega a ser superior ao CPTU, um equipamento muito mais barato. Exatamente. Olha que perigo. Exatamente. A diferença é que ele não tem a medição da torre lateral, do CPTU tem a proteção, esses detalhes a mais que ele não tem. Mas para o que ele se propõe a fazer, ele consegue ter um perfil de resistência comparável. Espetacular. Bom, e é um equipamento também muito pequeno, fácil transporte, esses detalhes que também são interessantes comparado com o CPTU. Bom, para cada impacto, então, vai ter energia que vai ser transmitida, que vai ser analisada, né? Vai ter uma onda de compressão que é gerada por esse bloco, né? Que é analisada com a célula de carga que tem na cabeça, instalada na cabeça. Então, essa resistência de ponta é calculada para cada golpe. Então, é ao contrário do que você costuma fazer com o SPT, os DPLs, que é um resultado por 10 centímetros, um resultado por 20 centímetros, os super pesados, né? Aqui eu tenho um resultado para cada 3 milímetros. Depende muito de quem está executando e sai novamente. Um colega meu, ele vai aplicar um golpe mais forte e ele vai avançar mais do que eu avançaria. Mas a diferença no final das contas vai ser esse perfil de resistência que ele vai obter, vai ser menos, ter uma resolução vertical menor. Então eu vou ter 2 pontos, ele vai ter 1 ponto só, por exemplo. Mas se você fizer uma média, o resultado dá somente o mesmo. Bom, aí o resultado do equipamento mesmo, que é mostrado na tela do equipamento e depois analisado também posteriormente no software que vem com ele, é esse perfil de resistência em azul aí, em função da resistência de ponta, né, o QD, em MPa, em função da profundidade. Bom, ele é indicado para sondagens entre 7 e 10 metros, depende muito do material novamente. E esses valores que eu dei de 17, se for ver o perfil, era um material de 30 MPa, né, o perfil inteiro, então realmente não é tão difícil de cravar quando você está trabalhando com a resistência desse valor, né? Mas a capacidade de penetração dele é interessante, sim. E ele é indicado para materiais de até granometria para 50 milímetros, né? Até por causa do tamanho da ponteira, né? Uma ponteira de 2 centímetros ou de 4 centímetros, então representatividade, tudo. E a resolução vertical, novamente, é um ponto, assim, bem interessante, né? Que é comparável com... É até maior, na verdade, com o CPT. Eu estou falando de 3 milímetros, 2 milímetros, depende de quem entende a função. E aí esse perfil ele é muito usado para fins, como eu falei na França, bom, um dos maiores usos é o controle de compactação.
Vocês veem esses dois gráficos que tem um verde, um perfil verde, outro vermelho. Na verdade, é exatamente a aplicação desse controle. Então, eu comparo o meu perfil de campo com o meu perfil estimado para aquele grau de compactação, para aquele material, e aí se eu tiver à direita, eu passei em termos de grau de compactação. À esquerda... O direito é o verde. Esse aqui é o objetivo. O objetivo é o verde. E esse vermelho é um limite estabelecido pela norma. Aí você chegou nesse limite, tá ok. O grau de... E outra coisa que eu estou entendendo, quando você fez esse ensaio, é óbvio que o aterro começou de baixo para cima, correto? Uhum. Por isso que eu observo que a resistência de ponta, ela vem praticamente sempre homogênea. Uhum. É como se eu interpretasse que esse aterro está com o SPT na faixa de 7 a 10 golpes no SPT tradicional com o teu sistema. Uhum. Ou seja, me dá confiabilidade. Esse perfil está bem homogêneo mesmo, assim. A gente vai ver exemplos depois. Acho que se pegar solo residual, isso aí vai... Não, mas esse aterro... Não, eu sei, mas... Esse exemplo, eu não tenho certeza se foi um aterro ou se foi um corpo de prova de... A gente trabalha muito com câmera de calibração, de 80 centímetros, ou até um pouco mais, sei lá. Ficou muito certo. Está muito perfeito. Vamos mostrar depois os resultados distorcidos. Mais realistas, digamos. E aquelas curvas ali, elas são correlação com o grau de compactação? Isso, aí você faz uma calibração, né, da resistência de ponta com o grau de compactação. Aí, é isso aí. Carol, seu projeto... Esse material que você fala aí, até 50 milímetros, eu também. você consegue realmente fazer essa relação dessa... 5 centímetros. Tipo assim, um aterro de resíduos sólidos, por exemplo, tipo escória, por exemplo. Vai ser mais difícil, né? Estéreo, por exemplo. Você tem experiência nesse tipo de travação desses materiais? Bom, as duas principais experiências que eles têm com esse equipamento, lá na França, para o controle de compactação e para teste em laço ferroviário. Ou seja, de diâmetros maiores, inclusive, que esses 50 milímetros. Ele passa dessa... Então, ele está fazendo apenas o controle das tomadas que foram recém-compactadas. Não vai avançar... Mas ele avança, ele consegue atravessar. Tanto que na verdade, o principal uso na França. O principal uso é esse, o segundo principal é o controle de compactação. Porque eles têm contato com a SNCF, que controla a malha ferroviária há muitos anos. E aí, para essa aplicação específica, o que eles atravessam, conseguem atravessar, tanto que eles fazem há muitos anos. E o pessoal do INE, que eu trouxe agora em julho o equipamento, é por isso. Foi um dos testes que a gente fez com a Luiz Espada. Porque eles não acreditavam que era possível atravessar. E aí eu levei o Panda com o extrator, na época eu levei o extrator, que eles queriam mais profundo, né? Vou mostrar depois o extrator. E a gente conseguiu atravessar. A gente tem vídeo, foto, que eles até publicaram no LinkedIn deles, porque eles não acreditavam que conseguia atravessar, porque o DPL não tinha conseguido atravessar. Mas o DPL eu não posso acelerar mais. Então, muitas vezes, em geral, o impenetrável, né, do DPL, a capacidade de penetração do DPL é menor do que a dele. Então a gente conseguiu atravessar, mais do que esse QD, ele não é representativo. Porque aí eu estou usando uma ponteira muito pequena em comparação com o tamanho dos grãos que eu estou testando. E aí esse QD, ele não usou esse QD para fim de dimensionamento. O objetivo é estimar a camada, porque como ele tem um gráfico muito fino, né, você vê a mudança de camada, eles conhecem o sistema que eles têm. Se eu parar em cima de um bloco, vai falsear o meu QD, isso que você está falando. Exatamente. Porque ele não vai atravessar o bloco. E embaixo tem solo mole e você vê a mudança de camada perfeitamente. No caso de elástico, ele está só determinando a espessura da camada. Essa aplicação que a SNCF precisava era só para ter obras de substituem esse laço poluído. E eu falei, pô... Eu preciso estimar... Sim. Exatamente. Você aprender isso no geofísica. Bom, mas essa aplicação não usa o QD. Não usa esse valor de QD para fugir disso, né? Porque ele não é... Duas ou três perguntas. Primeiro, tu está medindo reação ou resposta dinâmica ou uma resposta estática equivalente? Tu dá uma batida, tu tem uma célula de carga, então tu tem um registro temporal de esforço numa célula de carga. Tu tem um acelerômetro. Não, na verdade eu tenho uma célula de carga apenas. O acelerômetro é o novo equipamento que eles estão trabalhando agora, que vai eles pretendem lançar um Panda com o acelerômetro. Assim, então, tu tem um registro de força dinâmica, variável no tempo. Sim. Tu, de alguma maneira, tu entende, ou seja, queria entender um pouquinho como é que depois tu usa aquela variável. Tu tem uma força integral equivalente ou é um pico? Por quê? Porque
depois tu pode... A empresa que eu trabalho, nós trabalhamos com ensaio de cone. Então, eu estou imaginando que, cara, vou fazer um ensaio de cone do lado para ver, naqueles materiais que ambos conseguem trabalhar, para ver se as coisas estão no mesmo lugar. Porque tu pode usar toda a teoria de cone para aquele aparelho, eventualmente. Tá? Então, minha pergunta era, tu medes um pico, tu não integras um registro. E com esse número, então, tu correlacionas com resultados laboratoriais bem calibrados, obviamente, daquele material que tu estás tentando. Não é um processo de medição de energia, é um processo de captura de pico, correto? Isso aí? Não, o método que eles usam é a integração, é parecido com a análise que eles fazem de ensaio dinâmico de estaca. Certo. Eu faço integração da força ao quadrado, levo em conta a impedância. Isso. Eu faço esse cálculo e obtenho a energia que foi transmitida. Só com o método da força ao quadrado. Tem o método da força velocidade, como eu não tenho acelerômetro, eu só posso usar a força ao quadrado porque eu só tenho a força. A força é a penetração, né? Esse aqui é o sensor de... Mas para fins da energia, eu uso a força. Uso a integral da força ao quadrado, aquela fórmula clássica. Aí energia, depois tu divide a energia aí pelo depois deslocamento e tens... É verdade, eu não mostrei a fórmula atual que é aplicada. A fórmula atual que é aplicada é a fórmula dos holandeses, só que ao invés de medir a velocidade, que era a primeira versão, porque isso aqui quebrava muito. Essa cabeça era móvel, eu media a velocidade, né? Então a fórmula que eu usava era essa aqui, a clássica que a gente conhece. O que foi feito agora, essa energia aqui, isso aqui é energia. Eu substituí pelo integral da força ao quadrado, aí eu levo em conta a impedância. E a fórmula é a mesma, até porque a norma europeia impõe o uso da fórmula dos holandeses. É obrigatório o uso da fórmula E aí dos tu holandeses. pega aquela energia, divide pelo deslocamento, tu tem uma carga homogênea, homogeneizada, digamos Exatamente, assim. eu tenho a força. Eu tenho a força. Aí eu levo em conta a penetração associada a essa força, que é esse Ezinho aqui, ó, que eu estou medindo com uma medição da deslocamento, é muito simples, é um sistema como se fosse uma trena quase, é um sistema muito simples. E eu tenho esse Ezinho, e eu levo em conta o tamanho da ponteira, que é o A. Isso aqui é um fator de inércia, que é a norma da fórmula dos holandeses, que também impõe, que é a massa do martelo, 1,7 kg, e a massa do sistema, que é o P, que é a massa do sistema, eu levo em conta a haste, inclusive a haste, a cada adição de haste, o sistema, a fórmula é atualizada. Enquanto uma haste menos de 1 kg, 700 gramas, assim. E aí ele vai atualizar essa fórmula, atualizando o peso, esse pezinho, que é o peso total. Tinha uma segunda, a questão do uso de tudo que foi estabelecido para, né, todos os métodos, tudo que foi estabelecido para o cone, né. Então, dependendo do material, a gente fez muitos comparativos, né, faz 30 anos que eles usam o equipamento, eles compararam com o valor do QC, né, da resistência quase estática, né, do CPT. E para materiais não granulares, né, a gente tem uma correspondência muito interessante. Se as boas práticas que estão estabelecidas na norma são respeitadas. Então, quais são as boas práticas? A questão da verticalidade, a gente fez vários comparativos. Então, se você respeita o que impõe não só para o Panda, mas para penetrômetros dinâmicos, de forma geral, que é a questão do atrito lateral, por exemplo. Então, você não pode comparar um perfil do QD com uma argila, por exemplo, e um QC, sem levar em conta a correção do atrito lateral. Por exemplo, agora a USP está com equipamento, com esse nosso equipamento, esse ensaio recente até 17 metros foi feito pela USP. Eles estão fazendo até a medição do atrito lateral e estão corrigindo o efeito do atrito lateral se ele for presente. E colocar a célula de carga lá embaixo é impossível? No nível da célula de ponteira? carga lá embaixo? No nível da ponteira, você fala? Assim, tudo é possível, né? Depende do preço e... O que acontece? Eles acham que o estudo, a análise que eles fizeram é que o fato de você incluir essa célula de carga na ponteira, eu teria que aumentar o tamanho da ponteira. Quanto maior a ponteira, assim, eu tô falando, óbvio que depende... Maior atrito. O que eu falando assim, do que eles conseguiram fazer internamente... Menor certeza. Pode ser que hoje em dia consiga... Mas na época eles pensaram que teria que aumentar um pouco o tamanho da ponteira. A ponteira é muito pequena. A ponteira maior, ela tem 4 centímetros quadrados, tem 22,5 milímetros. Então, assim, é muito pequena. É menor do que um DPD. É menor do que um DPD. Então, eles perceberam que se para instrumentar a ponteira, eu teria que aumentar o tamanho da ponteira. Se aumenta o tamanho da ponteira, é mais difícil cravar. Eu torno mais difícil. Essa ponteira é muito pequena. Então, se eu instrumento aqui, primeiro, tem toda a parte de... Bom, teria que levar a informação até em cima,
várias complicações técnicas, digamos. O aumento do tamanho da ponteira, que é tornar a cravação mais difícil, que é uma coisa também que eles gostam, que seja fácil de cravar. E essa distância, eu vou falar depois, do atrito lateral. Eles perceberam que estudos mostram que se a relação entre o diâmetro da seção, o diâmetro da ponteira e o diâmetro da haste for maior do que 1,3, eu acho, posso depois compartilhar, tem um estudo que mostra isso, eu tenho um atrito lateral praticamente nulo para solos granulares até, acho que 10 metros, superficiais. Então, com essa ponteira e com essa haste que eles têm, eles conseguem garantir isso, respeitar essa seção. Se eu aumento a ponteira, eu teria que aumentar também, ia ficar mais complicado, entendeu? Garantir isso facilmente, né? Com a cravação facilitada que a gente tem hoje. Então, assim, dá pra fazer, mas eu acho que tornaria o equipamento mais caro, tornaria talvez a instrumentação um pouco mais complexa. Foi uma escolha mesmo, mas eu acho que dá pra fazer. E qual que é o ângulo da ponteira ali da 90. 90? Um pouquinho maior. Mas assim, o dos DPLs e o super pesado também é 90. Aham. Bom, acho que eu... Calma aí, deixa eu encontrar aqui. Aqui, tava aqui. Aí eu vou mostrar, inclusive, esse efeito da ponteira agora pra vocês. Bom, um dos estudos que foram feitos, foram feitos vários comparativos, a gente fez recentemente, inclusive, com o pessoal da Gerdau, uns comparativos. E qual o interesse da ponteira, né? Eu falei que tem duas ponteiras, tem a ponteira de 4 e de 2, né? A ponteira de 4 ela é perdida, ela é só encaixada, a gente vai ver depois no campo como é. Ela é só encaixada, termina ensaio, extrai as hastes, perco a ponteira. Cada ensaio perco uma ponteira. E aí a primeira pergunta que eles falam, então tem que comprar uma ponteira nova, então isso aqui é uma ponteira muito simples, né? Inclusive eu trouxe uma pra Vale, a Vale tem um equipamento e quer usinar. Eu trouxe uma ponteira para eles levarem lá e usinarem outras, porque a ponteira é, óbvio que torna o ensaio mais caro, vou perder uma ponteira, mas é uma parte bem simples do equipamento, que é possível fazer nacionalmente, sem problemas. E eu tenho a ponteira fixa, que é uma ponteira de 2, então ela é fixa, extrai as hastes e extrai a ponteira junto. Qual o interesse da ponteira de 4? A questão de limitar o atrito lateral, então essa relação, né, que eu falei entre as duas, né, entre a haste e a ponteira, então tem um espaço que fica entre o solo, a lateral, né, da haste aqui, e o solo, e esse espaço garante a redução drástica do atrito lateral. Seu comparativo mostra que é muito reduzida. E facilitar a situação das hastes. Como ela é perdida, extrai as hastes com muito mais facilidade, né? E aí, um dos comparativos, foram feitos vários, do Panda, né, do resultado do Panda, com a ponteira de 2 centímetros quadrados e 4, da ponteira pequena à ponteira grande, com o CPT, com perfil de resistência estática, de QC. E aí, o que eles observaram é que eu tenho uma redução da atrito lateral que faz com que a correspondência fique muito mais direta, porque o que dificulta a comparação dos dois, muitas vezes, para solos granulares, é a questão do atrito lateral. Então eu tenho aqui com a ponteira menor, eu tenho um aumento da resistência, que é clássica do atrito lateral, defeito do atrito lateral, um aumento quase linear com a profundidade, que usando a ponteira de 4, eu não obtenho exatamente a mesma coisa, mas eu não percebo esse aumento quase linear que é atribuído ao atrito lateral, nesse caso. Então a redução da atrito lateral é considerável. Então, até 1 metro, a partir de 1,5 metro, 2 metros, a gente já considera sistematicamente o uso da ponteira de 4. Apesar de alguns solos, você conseguir fazer 10 metros e não ter atrito lateral. Mas por via das dúvidas, é interessante usar a ponteira de 4 a partir de 1 metro. É como se você tivesse mais recurso para chegar, de repente, numa camada mais profunda, é isso, né? Eu garanto essa não poluição do valor do QD. Ah, mais isso. É porque o QD ele está sendo superestimado, o resultado de QD está sendo superestimado por um efeito de atrito lateral que não é um resultado de ponta. É um resultado do atrito lateral. Ô, Carol, essa ponteira encaixada, não tem algum risco de você, por exemplo, quando tá manuseando, trocando haste, de ter um deslocamentozinho dela, ela desencaixar lá embaixo? A gente não observa muito isso não, assim, o retorno que a gente não, em geral não. Porque não é rotativo, né? O rebote é mais um martelo de haste, não E o martelo também eles têm Eu tô pensando se o solo é meio fofo, né? Na hora que você dá alguma pancada, ela pode sair. Não tem rebote a ponto de fazer isso. Esse martelo deles também, você falou da questão do rebote do martelo, vocês vão ver, tem umas esferazinhas que foram incluídas aqui para reduzir esse efeito do rebote também no martelo. Mas não, em geral, a gente não observa esse problema, não. E, bom, aqui novamente eu ia falar da questão da energia, que tem a fórmula exata, eu estava procurando, da integração da força ao quadrado, né, que é uma forma clara.
e um material mais granular, de uma volumetria um pouco maior. E aí essa correspondência para materiais granulares novamente é muito interessante, é quase 1 para 1 mesmo. E aí esse comparativo também permite ver a questão da resolução vertical. Você vê o resultado do QD, né? Os perfis são comparáveis, mas o QD ele tem uma resolução vertical. O número de pontos é maior, né? Do que o PPT tradicional. Aqui é mais comparativo da professor Rangelin, que publicou no Cobrança em 2018. Comparativos não, desculpa. Daí ele estava estudando a questão da repetibilidade dos ensaios, que é outro ponto bem interessante, que foi avaliado por alguns pesquisadores. E na verdade ele fez vários pandas para uma mesma região que ele estima homogênea, e os resultados são bem parecidos, né? Bom, eu tinha falado de extração. A extração, quando eu uso a ponteira de 4, é bem facilitada, né, com a ponteira perdida. Mas, a partir de uma certa profundidade, mesmo com a ponteira de 4, é interessante ter um extrator de hastes, é um sistema de braço de alavanca, que torna a extração muito simples, mas torna a extração muito mais facilitada. Bom, isso aqui eu acho que sempre mostra a questão das opções dos acessórios de cravação, porque, se você começar a fazer um volume de ensaios muito grande, profundidades muito grandes, é interessante ter um auxílio para facilitar essa cravação. Isso aqui é um cravador elétrico que foi desenvolvido, ele é posicionado sobre a cabeça de bater e ele faz a cravação completamente automatizada. Tem uma correia, né, que levanta e solta a massa. Então eu vou passar a ter uma energia constante, apesar dela ter uma medição de energia que é sistemática. Ela continua sendo feita, mas agora eu vou ter uma energia constante. É indicado para pessoas de maior resistência. O sistema é bem prático no sentido da cravação, mas é pouco prático no sentido do transporte em campo. Então, assim, a maior parte dos nossos clientes prefere fazer a cravação manual, que é menos ergonômica, digamos, mas que é mais prática de locomoção em campo, né? Porque o sistema inteiro ele tem 21 quilos. O martelo mesmo tem 10, mas ele tem um sistema bateria, que vai junto. Mas alguns clientes gostam então eu sempre mostro. Mesmo assim, é uma vantagem do DPL, que dá uns 80 quilos, né? Se levar uns 10 hastes de DPL. É isso mesmo, porque tem cliente hoje em dia que leva realmente muito a sério a parte de segurança do trabalho. E só de ver uma marreta, apesar de ser de borracha, é um trauma muito grande com a exposição de membros superiores ao acidente do trabalho. Então você podendo mecanizar... Não queria falar... mas é exatamente isso. Por exemplo, quando eu mostro o panda, eles têm um panda, né? Eles compraram com esse martelo. Isso, porque você reduziu, assim, 25 mil homens-horas mês o risco do incidente de trabalho. Ele previne, quando essa questão da segurança é um ponto primordial. E para alguns países também, eles não aceitam muito bem essa ideia da cravação manual. Por exemplo, os alemães sempre compram panda com martelo. Então, essa tolerância com esse esforço manual é muito menor, né? Então, passa a ser um problema de transporte, mas não de ter que aplicar o golpe em si. Aqui é um exemplo, inclusive essa foto foi um ensaio no lastro. Aplicações, né? A gente veio da geotécnica, controle de compactação, coloquei o número da norma francesa. O diagnóstico principal é essa questão do diagnóstico da espessura do lastro ferroviário. O principal diagnóstico que eles usam no ponto. Aí a pesquisa é bem mais baixa até... Eles usam isso para saber se o laço tem 1 metro, tem 1,5 metros, se tem 2, tem 3... Isso, eles conhecem o sistema, eles sabem que eles têm uma camada de laço limpa, sem fios, uma camada de laço comatada e o solo de fundação, acho que a camada intermediária ainda e o solo de fundação. Que pode ser o aterro ou até mesmo o solo residual, dependendo do recorte ou aterro. Eles conhecem o sistema e como o perfil, né, você consegue ver a mudança de camada, porque eles querem ver simplesmente essa mudança de camada. Porque mudou a camada, quer dizer que agora... Contaminação, né? Contaminação do lastro. Contaminação, comatação do lastro. O uso é bastante diverso e pesquisa tem bastante coisa. Tem bastante coisa em pesquisa. Eles estavam até estudando para aplicar machine learning para analisar o ruído do sinal, para estimar se é um material granular ou um material mais plástico. Então tem muita coisa em pesquisa. Aqui para mostrar que existem correlações que já foram estabelecidas para alguns materiais, né? Correlação é correlação, né? Tem as limitações que vêm com o fato de ser uma correlação, mas para alguns grupos de solo, as correlações já foram estabelecidas entre o QD, esse teste de ponta, e o SPT, e o NSPT. Essas correlações estão todas implementadas já no software de análise dos dados, tá?
E aí eu tenho correlações com outros equipamentos, claro que o CPT é bem mais fácil de correlacionar, uma medida, os dois são umas resistências de ponta, uma estática dinâmica, mas os dois são expressos em MPa, então eu tenho uma correlação mais direta. Isso aqui foi uma publicação no Congresso Internacional, acho que foi no SC exatamente da correlação entre o QC e o QD. Eu tenho aqui o gráfico, bom, eu tenho um exemplo de como foi feita a correlação, né? Comparativos que foram feitos para vários campos experimentais, onde eu faço o QC, e o PANDA e o CPT. Então vocês podem ver a questão da resolução, né, novamente. Eu tenho um valor que é comparável, mas a resolução é maior. E aí quando eu sintetizo isso, eu resumo isso num gráfico geral, onde tem o QD em função do QC. E aí eu tenho uma relação que varia entre 0,87 e 0,11, então é bem próxima de 1. Assim. Outros comparativos, isso aqui é recente, que foi o que eu mostrei anteontem, né, no Codanseg, que é um comparativo para um rejeito de mineração, então um material que mostra um pouco o quanto ele é, se você não trata de material plástico, quanto a comparação é bem próxima de 1, né. Então eu consigo verificar que isso aqui, inclusive, esse primeiro não está mostrando o perfil do pano, não sei, eu acho que ele copiou errado. Mas bom, vocês vão ver no Geomin estava aparecendo, né? O pano ele conseguiu atravessar onde o CPT não conseguiu, o CPT1 não conseguiu atravessar. Eles tinham um sistema lá que não permitia atravessar. Eu não estou conseguindo mostrar o gráfico, depois eu vou atualizar essa figura para mostrar. Mas o pano ele conseguiu onde o CPT1 não conseguiu. Bom, mas os outros gráficos permitem ver essa coisa esse gráfico aqui dele que consegue identificar bem as mudanças de camadas, né, que eu falei, depois de você definir a mudança de camada, e o fato de que o QD e o QC são bem comparáveis para esse tipo de material. Bom, vou mostrar rapidamente os outros equipamentos, só para vocês saberem que os outros equipamentos que existem, né, acho que não é muito o ponto principal dessa apresentação, mas vou passar rapidamente. Tem o equipamento super pesado, o TPSH, que segue a norma europeia. Bom, os diversos equipamentos que eles produzem no centro, o PANDA, à esquerda, perdão, o DPL, que eles produzem, que é o Kodiak, e à direita o Grizzly, né, que é o super pesado, que eu acabo de mostrar na foto anterior. Os dados são centralizados numa mesma plataforma, que chama WebSprint, que permite a geolocalização, porque aí eu tenho, esqueci de falar, mas eu tenho um GPS integrado, então eu consigo geolocalizar as sondagens e comparar a localização, isso tudo na plataforma. E na plataforma eu consigo fazer diversas análises, né? Controle de compactação, investigação geotécnica, aplicar as correlações como eu acabei de mostrar. Bom, um exemplo típico do resultado e onde eles querem ir, que é poder alimentar modelos de cálculo, modelos de análise mais complexos. Bom, eu tenho aqui, eu tenho um vídeo, mas bom, a gente vai ver o site, então acho que não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Poder ver ao vivo, mas saibam que existe o vídeo também, caso vocês queiram mostrar para alguém. Aqui é o DPL, o Kodiak, né, a mesma coisa. Que é bem parecido com o que outros fabricantes propõem, assim, não é tão diferente do que você encontra no mercado. Assim, o diferencial mesmo é o Panda pelo fato da energia variável, o nível comercial é o único que propõe isso. Isso aqui, o DPL seria, bom, DCP ou DPL, porque ele tem a massa modulável, digamos. Eu tenho 3 martelos que são fornecidos com o equipamento, 5, 8 e 10. Por que 5? Porque como eu estou calculando o QD, tanto faz a massa, porque eu lembro a fórmula, eu consigo incluir o martelo na fórmula e consigo expressar em função de QD. Vou passar rapidamente isso aqui, que eu acho que o foco realmente é o Panda. Mas um exemplo do resultado que eu obtenho no DPL. E eu tenho o Grizzly, que é um equipamento, apesar de super pesado, bem compacto, né? Consigo transportar ele fácil no pequeno, mas que é um super pesado, equipamento super pesado, energia constante, como estabelece a norma europeia, e que geralmente trabalha entre 10 e 15 metros, né, para solos diversos. Aqui é um exemplo da aplicação da correlação na plataforma, onde eu vou escolher daquela lista que eu acabei de mostrar dos 5 solos possíveis de correlação, eu escolho o solo que mais se adequa, e aí eu aplico a correlação correspondente, eu consigo estimar um perfil da SPT. Bom, isso aqui é uma estimação, realmente uma primeira ordem de grandeza, mas pode ser bastante útil. Outros exemplos aqui do resultado do Grizzly, né, que a gente obtém aqui até 6 metros. Novamente, sempre expressando a resistência em termos de QD, né, para poder comparar um resultado de um super pesado com um Panda, por exemplo.
Então, dois equipamentos bastante diferentes, mas como eu apliquei a fórmula dos holandeses, eu consigo comparar o resultado dos dois. Bom, sondagem um pouco mais Até o profunda, DPL você recomenda sempre usar o QD, né? Ao invés de usar o N10, né? Uhum. A norma europeia para penetrômetros dinâmicos, ela recomenda. Ela trata de DPL, DPSH e outra, aquele energia média, tem outros ainda que são menos, que a gente não produz, mas que são usados, pelo menos usam bastante. O DPM, por exemplo. E aí sempre é uma recomendação da norma mesmo, o uso do QD. Aqui, bom, só para mostrar o que está disponível na plataforma hoje, que é a plataforma WebSprint, onde eu tenho uma parte da plataforma que você insere os dados e consegue ter a geolocalização, né, integrada, eu consigo visualizar esses dados. E na segunda parte é o MineSprint, a parte MineSprint, que é onde eu consigo fazer as análises mesmo. Compactação, eu tenho todas as correlações de um catálogo de solos que foram estabelecidos que já estão implementadas, então eu falo, eu estou trabalhando, sei lá, com um silício arenoso, eu quero um grau de compactação de 95%, estou próximo da ótimo. E aí ele vai buscar a correlação correspondente. Bom, isso aqui é a estimação da capacidade de carga, que se baseia no documento, eu posso compartilhar depois um documento técnico francês que diz que a resistência do equipamento, se você minorá-la por um fator entre 5 e 7, já funciona como uma primeira estimação grosseira para a capacidade de carga. Aqui eu tenho a estimação, novamente a aplicação da correlação, como faria, né, para um solo homogêneo, uma argila, para o SPT. Eu acho que a parte talvez seja mais interessante é o controle de compactação, né, como foi estabelecido, como é feito, com o equipamento, né. Aí, bom, a função, né, a importância do controle de compactação, não preciso dizer, vocês conhecem, vou passar rápido, né, a questão da estabilidade, durabilidade das obras geotécnicas e como ela é feita normalmente, que é baseado toda essa teoria do Proctor, você estabelece um laboratório, um valor máximo de referência, bom, vocês conhecem muito bem, mas eu vou fazer esse controle, o clássico é fazer esse controle em termos de densidade aparente seca em campo, comparando com uma de referência de laboratório, né? Então, esses métodos que a gente chama de diretos, né? Eu vou calcular em campo a densidade, o específico aparente seca. E eu tenho os métodos indiretos que vão controlar a compactação, mas por um fator intermediário, digamos, que é fortemente relacionado com a densidade. Então eu tenho, por exemplo, o uso da placa, eles usam bastante na Alemanha também a placa, onde eu tenho um módulo, mas esse módulo já é um valor que eles têm um valor alvo para esse módulo, né? Que eles sabem que esse módulo está correlacionado. Está correlacionado e aí eles conseguem controlar diretamente com esse fator, né? Eu tenho o uso dos equipamentos, eu tenho os DCPs, né? É bastante usado na África do Sul, na Austrália, já é usado para de compactação. Tem a norma recente, inclusive no Brasil, que trata do DCPs para controle de compactação. E aí eu tenho o Panda, que também a ideia do Panda é isso, é controlar com um fator, com um outro parâmetro que não é propriamente a densidade ou então, como isso é feito? Eu vou descrever o princípio que está proposto pela norma, né? Tanto a norma francesa quanto a norma chilena. A norma francesa é para solos e a norma chilena é especificamente para resíduos, para rejeitos. E, bom, como foi feito, né? Eu estabeleci, como eles fizeram. A ideia é se basear numa correlação, né? Uma correlação pro material. Então, o que eles fizeram foi estabelecer essa correlação para vários materiais, para todos os materiais do sistema internacional. Há diferentes teorias de umidades e entre o QD dessa correlação entre a resistência de ponta, o QD, e o peso específico aparente seco. Então, estabelecendo previamente essa correlação, em campo eu consigo fazer, eu faço Panda, eu digo material, né? Eu entro tanto no computadorzinho do equipamento quanto na análise posterior, se você quiser fazer isso depois. Eu entro o material que eu compactei, é o material que está sendo usado, as diferentes camadas. E ele vai buscar a correlação correspondente, e também com o dado adiantado, obviamente, eu tenho um grau de compactação de alvo, e eu tenho o teor de umidade, né? Então eu tenho esses parâmetros de entradas básicos, então eu faço o Panda, dou os parâmetros do meu aterro, e ele vai buscar a correlação adequada, e ele vai me traçar automaticamente esse objetivo, que é esse gráfico verde. E esse limite, que é um limite estabelecido pela norma, é uma margem, eu controlo diretamente em termos de QD. Então, se eu estou à direita, eu passei, se eu estou... Não tem uma zona intermediária entre os dois, né, limite.
E aí eu estou à esquerda, quer dizer que eu não atendi. Bom, isso aqui foi como foi feito baseado novamente em correlações de laboratório. Então isso pode ser feito em aterro experimental em campo também, a norma permite, mas as correlações que foram estabelecidas por Panda, que estão integradas na plataforma, foram feitas em laboratório, com uma câmara de calibração, né, que a norma também define o tamanho da câmara de calibração. E aí eles realizaram o material, é como se fosse um prato gigante, né? Eu reconstituo o material, diversos materiais, a diversos teores de umidade, e aí eu vou aumentando essa densidade, né? Primeiro eu reconstituo um corpo de prova fofo, e depois eu vou aumentando essa capacidade do material até poder estimar um comportamento geral desse material, que daria algo como mostra esse gráfico do meio. Então eu tenho cada corpo de prova, eu tenho uma resistência comparado daquele, representativa daquele corpo de prova, eu conheço o peso específico aparente seco do material, do corpo de prova, que eu conheço a massa que eu coloquei, conheço o volume, conheço a densidade, eu conheço o teor de umidade que eu testo no laboratório com o teor de umidade, e eu vou estabelecer essa correlação, que vai mostrar a resistência de ponta em função da densidade ou do peso específico aparente seco. Carol, o DCP é muito bom para pegar a homogeneidade da camada, né? Para chegar no grau de compactação, como está se colocando aí, realmente é algo complicado por causa da variação da umidade, né? Então, o que tu está se colocando no teu equipamento é que eu teria que ir para diferentes graus de compactação e nesses diferentes graus de compactação, com diferentes teores de umidade, eu criar uma correlação. É isso que vocês fazem. O ideal é fazer isso. Quando eu trabalho, o que a norma fala é que se eu trabalho com material, bom, eles definem como material insensíveis à água, eles colocam nesses termos, né? E aí isso vai ser baseado na plasticidade, eu vou determinar o laboratório de efeito. E eu tenho faixas, valores de referência para materiais que eu não precisaria fazer para todos os teores de umidade, porque eu considero que o efeito da umidade não é tão considerável, não vai fazer evoluir tanto essa correlação. Mas para a maior parte do solo, a verdade é que para a maior parte dos solos vai ter esse efeito de umidade, e o ideal é você estabelecer uma correlação, bom, idealmente pelo menos ali você trabalhar na ótima e com uma faixa ali, um ponto abaixo, um ponto acima, 2% abaixo, 2% acima, algo assim. Mas sim, o teor de umidade é importante na correlação. Se você olhar a correlação, por exemplo, desse material de referência aqui, é uma areia. Sim. E olha o efeito do essa aqui é a correlação pro teor de umidade de 7,5 e isso aqui é a correlação para 17. Isso. Lógico que ele tentou fazer uma janela larga, digamos assim, testar vários teores de umidade, mas a evolução da correlação é considerável. Então a correlação que eu obtenho isso aqui não é o mesmo valor, né? Eu não vou poder comparar, eu posso usar a correlação genérica independente do teor de umidade. Para a maior parte dos materiais isso não funciona. E a areia, como tem superfície específica menor, ela sente mais isso, né? Mas realmente o que está falando é bem verdade, assim, né? Fazer controle de compactação com DCP, e o controle de compactação com DCP, o ideal é terminou, vai lá e faz na umidade ótima praticamente. Se deixar para fazer no dia seguinte, choveu durante a noite, aí... Eu não sei se você chegou a ver a norma recente, né, que saiu do uso do DCP para controle de compactação. Não vi. E eu procurei exatamente, eu estava lendo a norma e eu achei um pouco estranho, porque eles não insistiram nesse aspecto, assim, que a gente observa isso. Bom, esse aqui é um equipamento instrumentado, mas a ideia por trás, as teorias que foram estabelecidas para os DCPs, para os EPL, são muito aplicáveis a ele. É o mesmo equipamento, a gente só está trabalhando, expressando o resultado de outra forma, né? Mas é muito, muito parecido. E aí eu não encontrei na norma, eles não insistiram o suficiente nessa importância que o teor de umidade tem nesse controle, né? Se eu não estiver trabalhando no teor de umidade alvo, no próximo da ótima, fica difícil fazer esse controle só com um valor de número de golpes, que seja número de golpes de despenetração, mas sem levar em conta isso. E eles insistem, a norma francesa insiste bastante nesse fato, na importância de você estar fazendo o controle, mas levando em conta de estar no grau de compactação, no teor de umidade que você estabeleceu, seja laboratório, pelo aterro, porque tem uma diferença, né? De qualquer forma, só o fato de tu conseguir numa camada de compactação, tu ter a homogeneidade da camada já é uma grande vantagem, assim. Eu tenho garantia da homogeneidade da camada pelo menos. Isso é bom. A determinação da umidade também é mais trivial, né, em relação ao seu caso. Né? Mas
coletar uma profundidade não é tão complexo. Não é tão complexo aqui. Bom, mas é importante, quando eu estabeleci o meu valor de referência, eu sei que para eu ter um grau de compactação, sei lá, 90, 95%, para esse material eu precisaria, sei lá, 2 MPa. 2 MPa aqui umidade, eu tô na ótima, eu tenho certeza que eu tô na ótima, então isso não pode ser esquecido. Mas aí, bom, o resultado só para mostrar como ficaria, né, esses resultados de laboratórios, né, para os corpos de provas foram feitos para diversos materiais, novamente. Esse é um dos 3 corpos de prova, né? Aí vocês podem ver também que o Panda sempre foi executado no centro, né, inicialmente, aí depois outros ensaios de referência, então eu tenho um controle da repetibilidade também do resultado, então eu faço vários ensaios. E aí eu tenho um corpo de prova de densidade crescente da esquerda para a direita, tem um aumento da densidade, e eu percebo o quanto o meu perfil do Panda, né, o resultado do Panda, é bem sensível a essa mudança de densidade, então um aumento tanto da resistência em superfície, resistência em profundidade, e do que eles chamam de profundidade crítica, que é inclusive definida pela norma. Porque o resultado típico do ensaio para uma camada homogênea, quando você trabalha em escala logarítmica, isso tudo está bem detalhado na norma, quando eu trabalho em escala logarítmica para os solos superficiais aí, 1 metro, 2 metros, superficial, o comportamento típico do perfil do Panda é um aumento aumento da resistência até uma constância, quase constância, não é exatamente uma constância, mas uma evolução muito pequena, a partir dessa profundidade que eu chamo de profundidade crítica. É o mesmo comportamento que a gente observa com CPTs, mas como CPTs a gente não costuma trabalhar com CPT superficial, né? Não é o interesse do CPT ficar testando um método, e aqui a ideia é fazer uma análise fina e superficial. Mas esse comportamento é observado também para um perfil de QC. Inclusive, ele foi teorizado primeiro para o perfil de QC e depois foi extrapolado, digamos, foi confirmado, né, com o Panda. Confirmado também para o Panda. Você fez o Panda e você percebeu que isso comportava da mesma forma. Mas, bom, com esses 3 parâmetros, né, resistência à superfície, profundidade crítica e resistência à profundidade, eu consigo modelizar, ter uma resposta típica do Panda. Né? Bom, essa é a parte do lastro ferroviário, talvez não sei se vocês acham interessante mostrar, é basicamente o que eu falei anteriormente, que é bastante usado também quando para combinado com análise de imagens, né? Eles desenvolveram um sistema que chama Pandoscope, que eles fazem Panda, extraem as hastes e aí incluem como se fosse um sistema como se fosse endoscopia que a gente faz, ensaio de endoscopia, né? Uma geoendoscopia que eles chamam, que é uma câmerazinha para confirmar, para complementar e confirmar o resultado do Panda, né? Porque o resultado só é mecânico, então eu confirmo com uma análise mais física, a forma dos grãos, eu consigo analisar outras coisas. Mas, bom, é bastante usado no lastro ferroviário para avaliação desse lastro antes de obras de manutenção. Então, verificar, confirmar a espessura da amostra comatada, das partes comatadas, né? Para substituir essa camada comatada. Bom, sabe? Foi excluído porque o ensaio é rápido, pouco intrusivo, eu consigo transportar facilmente em cima da via férrea. Isso aqui é só para mostrar um resultado típico. Então, como é feito, né, eu insiro uma câmera, né, e eu vou medindo a profundidade que essa câmera se encontra, então eu consigo comparar depois o perfil do Panda. Não tá mostrando. O perfil do Panda, aqui, não sei se está dando para ver direitinho, com a imagem associada, né. Então, eu consigo confirmar a presença de água, a mudança realmente do aspecto do material. Aqui é só um exemplo. Esse exemplo não é muito interessante porque eu tenho uma camada constante e é um solo, não é um lastro, né? Mas basicamente isso aqui é a ideia, né? O exemplo. A câmera não é 360 graus, né? Ela é só de um lado só, né? Não, eles podem fazer. Pode? Inclusive, eles estão fazendo agora a análise granulométrica. Eles fazem várias vezes, rodando, digamos, fazendo em vários ângulos diferentes, eles conseguem estimar a granulometria sobre a imagem. Perdão, acho que eu não expliquei então. Mas eu insiro o Panda para esse filme, eles criaram uma haste oca com umas janelas laterais. É isso que vocês veem aqui, esse detalhe aqui é como se fosse uma janela, né, assim. É a mesma dimensão que a haste normal, só que ela é oca, para eu conseguir
inserir a câmera, né? E aí eu tiro a haste padrão, a haste que eu vou mostrar hoje, e aí eu insiro essa haste para fazer endoscopia. E aí eu consigo inserir a câmera. Haste oca transparente, né? Uhum. Ah, Ela tem tá. umas janelas, na verdade, assim. Uhum. Mas parece ser transparente também, né? E se, Além de ter a janela. e se tirar ela, o Ela furo, tem uma janela, assim, pros dois lados. se tirar ela, o furo fechar, fechou. Aí faz de novo, né? Geralmente eles Não conseguem fecha, inserir, eu tá. acho que porque também acabando com um lastro, né? É raso. Uso elástico, então eles conseguem inserir sem muitas dificuldades, essa nova haste, né? Também tem um pedaço que aparece. Não dá pra ver porque tem a união das duas janelas. Mas bom, só pra. Agora isso aí também já encarece bastante, né? Nossa, esse equipamento. Eles não vendem esse equipamento. Eles só prestam serviço. Então eles vão ao local, fazem o ensaio, geram os relatórios e vêm no estúdio. Pra endoscopia, não pro pano. Bom, a parte de mineração é muito parecido com o que eu falei anteriormente, a questão do controle de compactação e outras análises, né, que são também bastante, como eu falei, bastante usado no Chile, né, eles produzem bastante cobre, então tem muito rejeito de cobre, então é bastante usado para isso, para controle de compactação e outras aplicações ligadas à barragem, analisar a variabilidade, é um ensaio rápido de fazer, então eles fazem vários pontos e fazem uma análise mais probabilística, avaliam a variabilidade espacial, esse tipo de coisa que é fácil de fazer por ser rápido de executar. Só que foi um estudo mais recente que a gente fez com a Newmont do Canadá, onde eles queriam substituir o método deles tradicional de controle, que é o frasco de areia, né? Eles fazem um pouco de densímetro também, mas sobretudo frasco de areia, pelo Panda, para ganhar produtividade, ter um resultado menos dependente do operador e controlar camadas mais espessas, né? Então tem a questão da limitação uma parte dessas técnicas que a gente usa, a questão do ali, teste os 25 centímetros iniciais, então não consigo testar mais em profundidade. O que foi feito nesse estudo, a gente foi ao local, estabeleceu uma correlação própria para o material deles, que é o mais indicado, a norma indica fazer isso. Eles estabeleceram esse catálogo para facilitar, mas o ideal quando se trabalha de materiais não usuais, resíduo, coisa assim, que sai um pouco do comportamento usual, o ideal é estabelecer a própria correlação. Foi isso que eles fizeram. A gente redosou os corpos de prova, estabeleceu as correlações e controlou em campo. E aí eles também quiseram que a gente fosse a campo com eles e comparasse esse resultado do Panda com o do frasco de areia, tá até em espanhol, que eles publicaram isso no ano passado no México, mas foi comparado, né, nesse gráfico para diferentes passadas, né, aproveitado também para estabelecer o método construtivo deles e calibrar um pouco essa parte do número de passadas necessárias. Então, a cada passada eles faziam Panda, frasco de areia, perdão, a cone de areia, né, o frasco de areia, e um decímetro nuclear. E a ideia é comparar para cada ponto, e a comparação ficou bem interessante. Eles perceberam que 3 passadas era o suficiente para atingir 95%. E aí o resultado deu uma coerência bem interessante, bem parecido, os resultados ficaram, exceto com os 2 pontos no decímetro nuclear, né, que ficou um pouquinho abaixo. Isso aqui são as normas, depois se quiserem saber mais, fica à vontade de escrever, que eu posso compartilhar. E é isso, assim, agora a gente pode fazer um ensaio, que acabei falando de antes. Qual que é o diâmetro externo das hastes? É 14. 14 milímetros? Tá. É um pouquinho mais fina do que o 16, né, que é o usual. É possível compartilhar essa apresentação? Sim. Vai conseguir, não vai falar não. Carlos, né, eu tive que carregar isso aqui, então é um caminho longo da França, né? Levar só algumas hastes, até porque eu não trouxe extrator, então faz muito sentido trazer 10 hastes e não extrair elas, né? quanto está o preço em dólar atualmente? Eles vendem geralmente em euros diretamente, Sim, mas 10.800, 10 mil euros. Aí, assim, com a universidade a gente consegue, né, em projeto comprar sem imposto, mas se não... Consegue uma isenção, né? Não sei quais, se vão todos. Acho que quase... só não tem a taxa de embaraço planejário, mas tem imposto, não paga imposto de importação. Aí se quiserem comprar, assim, para informação, se quiserem comprar diretamente no Brasil, tem a Solteste, que vende o equipamento. A Vale, por exemplo, dependendo do cliente, a Vale compra com a Solteste. Aí, eles são distribuidores, eles são não exclusivos, então se quiser pode comprar diretamente com a gente ou com eles. O interesse de comprar diretamente com eles é porque vocês vão ter que fazer essa parte de embaraço visual.
alfândega, eles vão vender o equipamento, vai entregar o equipamento para vocês. Mas aí, no Vai caso, gente da universidade, não vale a pena. É melhor direto. Não vale. Assim, o que eu ouvi das universidades que compraram fica de bem todas mais direto com a gente. O projeto de pesquisa. É praticamente 10.700, você Você falou, né? USP, Eu, 10.800. o IME, a USP. A USP, quem usa? Sim, não, A a universidade que adquiriram. A USP comprou diretamente com a gente, exatamente porque era mais interessante para eles. A Federal de Goiás tem lá no Sul, o professor Angelino tem. O professor Camacu tinha, assim, o Camacu já saiu, né, mas a equipe dele tem, tinha universidade de essas principais. Aí depois são empresas. A IME teria, mas seria empréstimo. A ideia seria estabelecer um controle de cooperação com pesquisa que eles fazem isso. Primeira vez que faz com o Brasil, eles fazem com a Alemanha, com o Canadá, e empresta equipamento para um mestrado, para um doutorado, por um ano, e depois eu Aí o sistema é bastante simples a montagem, né? Eu tenho as hastes 50 centímetros, eu geralmente umas hastes para ficar mais confortável a execução do site. Eu vou usar uma ponteira fixa, uma ponteira de 2, para não ficar desfocada. Mas bom, saibam que o kit vem completo com 10 ponteiras perdidas, 10 ponteiras de 4. A ponteira que eu perco, né? Se quiser. A ponteira de 4 e a ponteira de 2. Eu vendei com 6 ponteiras de 2. Aí, novamente, a ponteira é bem simples, se quiser fazer isso no nacional possível. E essa aqui é a fixa, só para mostrar a diferença. A fixa, ela não lubrifica. Deveria, né? Normalmente fica sempre um negócio aqui e o meu colega não deixou. Até na união das hastes também, é interessante lubrificar e tomar bastante cuidado para não danificar, mas tô vendo que ele me tirou o meu W40. Exatamente, eu deixo sempre uma pequenininha aqui. Aí eu uso isso aí pra... As ponteiras que você falou, na hora são de sacrifícios. Exatamente. Todas elas? São descartáveis. Não, a ponteira é chique. Aí eu extraio, como eu vou manter a ponteira, na hora que eu vou extrair essas hastes, vai ser mais difícil de extrair porque eu tenho uma ponteira na ponta. Essa aqui é super fácil de extrair, ela é só encaixada. Ela é encaixada na outra, não, né? Não, ela é encaixada, ela tem um porta-ponteira, a gente chama. Quer ver? O porta-ponteira que não é perdido, normalmente ele é fixo, o porta-ponteira. Porta-ponteira, obrigada. O porta-ponteira é só para proteger as conexões, a rosca. Então, eu rosquei o porta-ponteira. Se eu estivesse fazendo com a de 4, seria assim. Monto, coloco o porta-ponteira, que vai ficar fixo. A ponteira de 4. Encaixa a ponteira de 4. Assim. Realizo o ensaio, terminei o ensaio, perdi a ponteira. Certo? Bom, vou fazer com a ponteira de 2. Eu já tô vendo que eu já perdi 2 ponteiras ontem que eu dei de exemplo lá para o pessoal da Vale fazer novas ponteiras. Tu representa a empresa que produz o equipamento? Aqui nós fizemos um DPL recentemente, aí nesse local aqui foi duro até uns 60 centímetros, né? Depois é exatamente a profundidade que eu vou fazer. Se fosse o contrário. Mas a ponteira mais fina, acho que vai entrar. Vai, né? Vocês imaginam aí. Bom, aí eu encaixo tem esse sistema de só para guiar um pouco a ponteira, garantir uma certa verticalidade. E aí eu tenho a cabeça de bater dele com a célula de carga integrada. E eu tenho o sensor de deslocamento, que como eu falei, é como se fosse um sistema de treino, muito simples. Que eu uno aqui na cabeça. Então vou unir isso aqui, a cada golpe isso aqui vai entrar no solo. E essa trena, como a referência é fixa, né? Eu tenho ela vai enrolando e ela vai medindo. Então o sistema é muito simples, se você for. Essa parte da medição da penetração é muito simples, mas eles perceberam que era o suficiente, já dava a precisão necessária. E aí eu tenho o computadorzinho dele. Uma dúvida aqui, a verticalidade disso, como é que você garante?
horrível. Sem extrator, eu não extraio. assim, sem a verticalidade fica ruim para extrair, pode perder haste, que foi o que aconteceu com a gente. Na verdade, a verticalidade... a gente perdeu A uma haste. verticalidade, ela é importante também para reduzir o atrito lateral. Então, se eu faço um ensaio assim, eu tenho atrito lateral aumentado. E aí, na hora de extrair, quanto mais atrito lateral, mais difícil extrair. Agora, o extrator, cara, funciona muito bem. Porque a gente usa DPL, mas não tem costume de comprar um extrator, entendeu? Tem uma empresa em São Paulo que ela faz um extrator muito bom. O é muito simples. Nacionalmente, o cuidado que tem que ter é a questão do diâmetro da haste. Aquela empresa americana que vende equipamentos também de tecnia é a... Lá eu achei meio ruim. A empresa Gel é a... Mas assim, eles têm um extratorzinho que você dobra e cabe na mochila. Eu acho que não tem esse negócio deles. Maior essa distância, mais fácil, assim, a distância entre a ponteira e a haste. Isso. Bom, vamos... O sistema está montado, é só isso aqui mesmo que a gente monta. Eu liguei aqui o computadorzinho dele. Aí se vocês... Bom, ele já está pegando o ponto, né, a coordenada. Para começar um ensaio, bom, ele tem a interface em inglês, francês e espanhol. Deixa eu colocar... Está em inglês já, tá certo? Eu clico aqui em sondagem, é bem simples isso. Eu clico em sondagens, eu já tenho a lista dos meus locais, né, dos campos que foram testados, com o número de sondagens associadas. Eu vou clicar no maisinho para dizer que eu estou testando um novo local. Vou colocar aqui o foco. Depois, se vocês quiserem, eu mando o resultado, tá? Talvez não seja muito interessante, porque é 20 centímetros de... Criei o local, né, coloquei aqui o foco. E dentro do local eu vou criar uma nova sondagem. Eu vou ter a lista de sondagens, por enquanto não tenho nenhuma, mas para criar uma nova sondagem. Ele já chama ela de sondagem 1, então vou deixar esse nome mesmo. Aí você salva e depois descarrega isso por essa porta. Exatamente, tem um adaptador para pendrive. Então eu saio aqui com o pendrive e coloco no computador. E bom, aí a tela dele quando eu começo o ensaio é essa cara que tem, né? Eu tenho as principais informações, são o QD, né, que eu tinha falado, a resistência de ponta em NVA, né, que é o QD. Para cada golpe vocês vão ver o QD sendo calculado e mostrado aqui. E eu tenho a penetração por cada golpe, então o último golpe, a penetração correspondente ao último golpe, e a penetração acumulada, onde eu estou, né, a profundidade. Aí eu tenho as informações do ensaio que tem que ser atualizadas, quantas hastes eu estou começando, até porque lembro as hastes são levadas no cálculo. Então eu comecei com 1 metro de hastes, 2 hastes, né? 1 metro de hastes, ponteira de 2, eu estou usando a ponteira de 2, e o tipo de cravação, que são as 3 informações principais que tem que estar sempre corretas aqui. Quantidade de hastes, ponteira que eu estou usando, que é de 2, e tipo de cravação. Cravação manual. Mostrei aqui o martelo, martelinho aí. Então a cravação, então as informações já estão atualizadas, eu posso fazer o start e começar o ensaio. Então das correlações é tudo depois, né? Depois você já gera os dados. Depois que você obtém os dados, tem a correlação já implementada. Bom, tem gente que está trabalhando para melhorar as correlações já estão implementadas. Você coloca o gráfico e fala, eu tenho uma argila, eu tenho silt, ele vai buscar a correlação correspondente. Aí é interessante manter essa trenazinha alinhada, né? Ele está medindo uma certa penetração, vai acabar medindo uma penetração errada. Tá pronto para começar? Quer começar? Pode aplicar como é que fica a medição da profundidade? Você treina assim, vai a água na máquina, depois devolve quando vai aumentar a haste, então puxa de novo a trena e esse somatório também. Então na hora que você vai colocar uma nova haste, eu pauso o ensaio, eu falo com ele, olha, eu estou incluindo 50 centímetros a mais. E aí ele corrige esse cálculo, ele adiciona 50 centímetros e depois corrige. Então é por isso que é importante atualizar, colocar quando você adicionar a haste, né? Pode? Não, mas calma aí, tem uma cadência que tem que ser respeitada. Deixa eu fazer só para mostrar. Isso é normativo, tá, gente? Uma cadência que você tá com o seu canhota. Eu tenho um problema. Eu sempre instalo de um jeito na hora que o pessoal vai fazer. Bom, mantemos a verticalidade, a cadência de 1 segundo e meio, né? Cada golpe. Senão, até porque ele não tem tempo suficiente para salvar os dados. E o movimento ideal, que a gente percebeu que reduz os problemas que foi. Eu tô levando, esse golpe que eu tô aplicando, eu tô levando ele direto na minha mão. Então, o movimento correto para você reduzir o
impacto. É um movimento de pêndulo. Então, esse é um movimento. Mantendo a verticalidade e mantendo essa cadência, constantemente essa cadência que eu estou mantendo. Aí vocês podem ver que a cada golpe eu estou atualizando o QD. Dei um golpe, ó, 3,17, 2,8. E aí a penetração, o ideal, que também foi feito, fizeram umas teses para mostrar isso, eu posso compartilhar depois, é que essa penetração seja entre 2 milímetros e 20 milímetros. Menos que 2 milímetros, o sensor de penetração tem dificuldade de medir. Mais que 20 milímetros, eu perco resolução. Aí eles fizeram estudo, perceberam que da forma que é usando deles, que é a forma que é aplicada, eu penetrei demais, eu não consigo calcular. Eu perco porque a gente tem uma precisão de 10%. Se for um solo mole, então... Se for um solo mole, eu tenho que moderar. Eu tenho que fazer isso aqui. Mas você mais consegue. O problema maior é quando tem solo muito resistente. Quando o solo se torna muito resistente, aí a cravação se torna muito lenta. Eu dei um golpe, eu cravei 2 milímetros. Cansativa, mas para solos moles ele funciona muito, muito bem. Bom, se quiser continuar, até porque eu tava esperando que fosse mais resistente, eu tava preocupada. Tô falando isso, todo mundo pode me ajudar aqui. Eu aceito. Só tem que virar, né? Só para segurar. Posso lá para pode, isso aqui é para proteger os membros superiores contra o impacto, ao risco ergonômico e impacto. Não, cara, tem que ter bafômetro, não, mas funciona. Não, e não adianta Mas vamos lá então. tem que ser suave. O martelo elétrico, mas não endureceu, cara. Aí, quando ele faz esse pipi dele, que você não está aplicando força suficiente. Estamos fracos. Tem que aumentar a força. Porque ele está penetrando menos que 2 milímetros, ele está conseguindo ler. Ideal. Se você for ver, eu estou aplicando um perfil onde eu tenho uma medida a cada 4 milímetros. Vocês terem noção da resolução. É muito. Depois a gente vai mostrar o perfil. A gente está a 20 centímetros aí. 3. Oi, tá dando um QD alto, ó. 20, deu... Eu tá ficando duro aqui. É bastante coisa, gente. A relação com a SPT é vezes 2, varia muito, novamente. Tá dando nega, hein? Mas vezes 2 e vezes 5. Tá dando nega, hein? Vocês pegou raiz aqui. Como se fosse um SPT de 50, só da capacidade de penetração. Pois é, deu nega, gente. Tô falando. Eu multiplico esse valor que tá aparecendo aqui. Pelo menos, pode ser mais. Tá em MK, pra gente obter a incidência. Tudo aqui, dobra. Você vê que tem muita gente aqui, né? Cada um pega uns 10 centímetros ali, né? Puxando. Aí as pessoas perguntam quanto tempo de ensaio, depende da profundidade, depende da resistência do solo. Eu não faço a mesma velocidade com um colega que faz isso o dia inteiro. Ele instala em 2 segundos e faz o ensaio por 5 minutos. Eu demoraria uns 15. Então assim, depende muito. Mas entre 15 minutos e meia hora. A gente já tá a 40 centímetros. Você troca a asa. Parece que agora ficou mais mole. Passou. Vamos ver como tá o perfil? Só um segundo, eu vou pausar aqui para mostrar que eu tô ficando o perfil. Será que a gente não vai muito longe mesmo? Sim, realmente, agora já compensa. Eu consigo, então eu estava exibindo, né, a resistência, a penetração e o tecido. Agora eu posso olhar o gráfico diretamente, como está ficando. Então vocês observam aquilo que a gente percebeu aqui, né? Resistência que aumentou, tá. Eu tenho essas oscilações que são é quase um sinal, né? Então eu tenho um ruído. Interessante trabalhar com o valor médio, né? Fazer uma média aqui. Mas eu tenho um valor aqui entre 10 e 100. Eu tenho que mudar essa escala para logaritmo que eu tô vendo, mas dá para mudar. Aqui é como se eu tivesse pegou um SPT alto de 40, 45 volts. Exatamente. E aqui é como se fosse o meu, não digo aquele ponto que você fala, o ponto G seria... Aí não, só a escala mesmo. Aqui aquela inflexão já é a tendência que já vai. Não é isso?
a cadência. Deixa eu colocar no outro display pra gente ver quanta penetração tá dando. Quem é o próximo? Já, só queria sentir. Você já sentiu o NR17 ergonomia nas costas, né? Eu já senti que você sentiu. Conta, Cauê, que você operava isso na França, cara. Uma pergunta. Pronto pra receber a próxima medida. Aí faz o golpe. Aplica um golpe. Não aplica ainda, tá? A gente tá preparando pra... Mais forte. Agora deu. Agora deu. Agora tá bom. Agora deu. Tá bom. Tá mantendo a cadência. Parabéns. Qual o seu nome? Parabéns, viu? Vira o crachá. Cadê o crachá? Tá todo enrolado. Deixa eu ver quem é. Você tá meio curvado. Patrício Pires, Universidade Federal do Espírito Santo. Muito bem, Patrício. Agora a Progel fez um